Bem-vindos de volta aos vídeos de C# e ADO.NET e vimos então no final do vídeo anterior que havia aqui um erro que acontecia uma vez que nós não temos qualquer encomenda registada na base de dados e quando acontece nós tentarmos inserir uma encomenda na base de dados, o que vai acontecer é isto. Reparem, eu estou aqui, vou clicar em gravar e cá vai aparecer então um erro porque eu simplesmente quis aqui determinar qual é o valor máximo do ID encomenda que exista eventualmente na minha base de dados. Ora, como não existe nenhum, o resultado vai vir completamente nulo, ok? Não há resultado possível porque não existe nenhum ID encomenda registado ainda. Por isso mesmo acabou por ser retornado um objeto do tipo dbNull. Ora, eu quero então definir o meu ID encomenda. Ele também não pode ser igual a -1. No caso da base de dados, que é o caso aqui, não ter nenhuma encomenda, eu quero que a primeira encomenda tenha um ID igual a 0, por exemplo. Então, neste caso, vamos fazer o seguinte. Vamos eliminar aqui este código e vamos proceder da seguinte forma. Vamos criar um objeto, porque nós, neste caso, o object valor, nós já vimos que o comando.executeScalar vai retornar, ok, reparem, vai retornar um objeto. Ora, reparem como eu agora, se executar, ok, eu vou apagar aqui esta implementação, se eu agora executar aqui o código, reparem o que é que vai acontecer. Eu clico em gravar e o programa já não bloqueia, ok? Porquê? Valor tem um valor nulo. Reparem então se eu colocar aqui um break, ok? Eu vou executar novamente para poder ver depois o valor da variável valor. Reparem o que é que acontece. Valor não tem qualquer tipo de valor à frente, ok? O value está aqui completamente nulo. Então, nós vamos agora poder verificar se o valor for nulo, então ele vai definir o ID encomenda como sendo igual a 0. Caso contrário, ele vai pegar no valor e vai adicionar-lhe mais um valor por cima. Então, vamos fazer isto da seguinte forma. If, e agora reparem como é que eu vou fazer. Valor é igual a dbNull.value, ok? Então, o que é que vai acontecer? ID encomenda é igual a 0, ok? Else, isto é, caso contrário, o que é que vai acontecer então? ID encomenda é igual a vamos poder colocar aqui convert.toInt16 valor, ok? Estamos a fazer um cast ao valor mais 1, ok? Poderíamos fazê-lo aqui de outra forma, poderíamos fazer, por exemplo, int, ok? int.parse e agora colocaríamos aqui um string. Nós não temos necessidade de estar a trabalhar com strings, nem passar o objeto para string, portanto, é perfeitamente plausível fazer isto desta forma, ok? Ou então, simplesmente, penso que dará também, fazer aqui um cast explícito desta forma. Int valor mais 1, ok? Vamos então verificar aqui qual é o nosso valor da encomenda, do ID encomenda, messagebox.show ID encomenda mais ID encomenda.toString. Okay? Vamos verificar qual é o ID encomenda que esta execução me vai retornar. Vamos aqui executar o nosso código. Vamos aqui ver que não foram preenchidos todos os dados, ok? Vamos selecionar aqui dados, gravar e reparem, ID encomenda é igual a 0, porque não foram detectadas encomendas na nossa base de dados. Vamos então, muito rapidamente, fazer o seguinte. Já detectámos aqui o valor do ID encomenda, ok? Vamos aqui colocar um separador para irmos separando aqui o nosso código para ele se tornar mais legível, ok? Vamos colocar aqui um separador em baixo e agora desta feita o que nós queremos saber é qual é o ID do cliente que foi selecionado. Ora, cá está o ID cliente que está selecionado. Então, como é que nós vamos fazer? Simplesmente da seguinte forma. E atenção, eu vou sublinhar isto que é extremamente importante.
a metodologia que eu vou utilizar neste momento para ir buscar o ID do cliente é uma metodologia muito pouco segura, ok? Nós iremos ver depois, mais à frente, qual é o mecanismo mais correto, nomeadamente através da utilização de parâmetros de SQL, e atenção, não fiquem assustados, é extremamente mais simples, mas vamos ver aqui uma forma muito pouco segura, porque permite aquilo que se define como SQL Injection, que é uma metodologia que os hackers podem utilizar para tentar, enfim, estragar a nossa base de dados. Mas, de qualquer das formas, eu vou aqui mostrá-la, até para que tenhamos consciência de que essas técnicas existem. Então, a técnica é muito simples. Eu vou novamente, eu tenho aqui a ligação ainda aberta, ok? Não a fechei propositadamente para ir buscar o ID cliente do cliente selecionado. Ora, eu sei que o cliente selecionado é o cliente que está aqui, eu vou fechar aqui, ok? É o cliente que pertence a este combo clientes, é o texto que lá está. Então vou fazer isto, reparem. Ora, comando é igual a new SQL comando. Reparem que eu não tive necessidade de definir isto novamente, porque o comando já está definido lá em cima. Estou apenas a renovar o meu comando, okay? A criar um novo, com o mesmo nome, neste caso. Select ID cliente where nome igual, e agora reparem o que é que eu vou fazer. Vou colocar ali um apóstrofe, depois aspas, mais combo clientes.text, mais aspas, apóstrofe, e depois vou fechar aqui a minha execução. Neste caso falta aqui a ligação. E o que eu fiz aqui genericamente foi o seguinte: fiz uma concatenação dizendo que eu quero selecionar o ID cliente, peço desculpa, falta aqui o from clientes, no qual o nome do cliente seja igual àquilo que está inserido no combo clientes.text, ok? Eu vou depois parar aqui muito rapidamente. Eu vou fazer aqui, neste caso, um SQL Data, ok, SQL Data Reader dr é igual a comando.executeReader. E eu vou parar aqui o código nesta linha, ok? Para vermos como é que foi a connection string do comando, porque este comando tem não é uma connection string, mas sim um command string. Vamos aqui executar, perdão, vamos gerir aqui as encomendas, ok, João Ribeiro, bicicleta, gravar. E reparem o que é que acontece agora quando eu passo aqui no comando. Eu tenho aqui este quadro muito interessante que me permite ir buscar aqui todos os valores. E temos aqui o command text. E reparem o que é que o command text tem. Select ID cliente from clientes where nome igual a João Ribeiro, ok? E portanto toda esta implementação que eu aqui tenho, esta aqui, foi automaticamente substituir tudo isto pelo valor que está dentro do combo, ok? Daí que, ao executar este código, eu vou carregar na tecla F11 para avançar aqui no debug, ok? O F11 significa o step into, isto é, executar a próxima linha de código, F11, ok? E neste caso, o meu DR passou a ter aqui alguns dados, ok? Field count 1, portanto, ele tem aqui dados. Has rows, sim, ele diz que tem aqui uma exceção. Vamos ver o que é que aconteceu. Ok, diz que não suporta os rows. Records affected 1, results view. Vamos aqui clicar neste espaço, ok, vamos aqui results view, ok, field count 1, e depois poderíamos ir por aqui abaixo até à procura do valor. Neste caso não nos interessa ir buscar o valor, ou melhor, não nos interessa ir determinar o valor daquela forma, mas sim da seguinte forma: int id cliente igual a int de dr id cliente, ok? Vamos verificar se
este código assim irá funcionar. Vamos colocar aqui um message box, ou melhor, nem sequer temos necessidade de colocar um message box. Aqui na ligação vamos colocar um break, executar, encomendas. Vamos colocar aqui o ID cliente igual a 1, okay, que é o Joaquim, gravar, e há um erro. Ok. No data exists in the row or column. Ok? Ora, muito bem, vamos deixar ficar este erro para ser resolvido no próximo vídeo.